Boa tarde, vamos começar mais uma edição especial aqui do Mais Saúde, né? Especial coronavírus, para levar informação, mas na verdade é uma informação diferente, né? Não são números de casos, nada disso, é mais para a gente realmente dar dicas, orientações de como você pode ficar em casa, porque é o que você deve fazer, né? E como a gente sabe que as pessoas ficam um pouco tensas com o tempo, né? Eu convidei, na verdade, a Thalita Moraes, que entrou aqui, que é uma psicóloga clínica, para falar um pouquinho de algumas dicas. Vamos lá. Boa tarde, gente. Eu queria fixar um assunto, mas eu ainda não aprendi a fazer isso. Oi, Thalita, tudo bom? Olá, tudo bem, Carla? Tudo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Para mim tá tudo ok aqui. Tá, pra mim não tá aqui. Deixa eu... tá. Pronto, agora dá. Tá me ouvindo? Todo mundo bem? O áudio tá bom? Tá ótimo. Para mim tá ótimo aqui também. Então tá bom. Bom, é o seguinte, gente, quem quiser fazer pergunta, a gente pode abrir para perguntas, né, Thalita? Eu Sim, acho pode sim. importante. E então, gente, como eu estava falando, Thalita Moraes, ela é psicóloga clínica e neuropsicóloga também, né, Thalita? Isso, eu sou psicóloga clínica aí há 10 anos e sou especialista em neuropsicologia com reabilitação cognitiva também. Que legal. Eu estava É, assistindo no seu Instagram, você faz vários vídeos e explica também, muito legal, super faço, importante. faço. Porque ajuda as pessoas, na verdade, né? Hoje a internet ajuda muito nesse sentido. Nesse momento, então, nem se fale, né, Thalita? Exatamente. Está sendo muito importante essa conexão aí para informar as Tá. pessoas, para deixar as pessoas mais calmas também nesse período. Sim, verdade. Período que a gente, na verdade, a gente vai começar a partir de manhã aquela coisa mais assim, né? Agora Sim. realmente vamos começar aí a enfrentar a situação que, enfim, eu acho que a gente tem que, eu tenho feito várias lives, sempre faço isso, que a gente tem que aproveitar o momento mesmo, que a gente É. está em casa, usar o tempo de uma forma diferente, refletir, eu acho que todo mundo vai sair disso mais fortalecido, mais consciente. Uhum. Eu acho que não vai ser fácil, Não. mas vai ser bom. Mas vai ser bom, né? A gente aprende, Sim, infelizmente, mais na dor, por incrível que pareça, mas é verdade. exatamente. A gente aprende com a Então, dor, né? não é? Então, e aí, por conta disso, eu queria que você falasse um pouquinho. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, até comentei contigo lá que ele tem uma sigla Aham. em inglês, que são três letrinhas lá, que o meu inglês não é Sim. legal, que a gente fala muito do pensamento, emoção, comportamento. Que dicas que você pode dar? Primeiro, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu não Certo. sei se existe estatística, um padrão, acredito também que isso vai muito de pessoa para pessoa, mas existe um tempo que, depois de um tempo que você fica assim, enclausurado, que você começa a apresentar alguns sinais? Por que eu te digo isso? Eu acho que no começo as pessoas arranjam Uhum. realmente o que fazer. Vai arrumar a casa, faz Sim. aquilo que a gente nunca tem tempo para fazer, você vai, faz isso, mas chega um momento que aí, tipo, já fiz tudo aquilo que estava atrasado, que eu já coloquei em dia, e É. agora? Como que É. funciona É isso? assim, Carla, a maioria das doenças, tanto ansiedade como depressão, para a gente poder diagnosticar de fato como que é essa doença, a gente leva um período. Como essa situação é uma situação inédita, né? Tá acontecendo, ninguém imaginou na vida passar por essa situação. Então, assim, Sim, ó, é o que eu falo assim, ó. Quem não é ansioso vai se tornar ansioso nesse período. E quem já é, vai potencializar. Então, assim, não dá para ter ainda um parâmetro de quanto tempo fica em casa. Isso vai de cada um. Se a pessoa ela já passa por uma situação delicada, de alguma situação psicológica, vai ser difícil ela lidar com essa situação, né? O ócio é muito ruim. E é o que eu falo, quem não é ansioso vai começar a ter esses sintomas também de ansiedade, de inquietação. E aí se torna isso muito grave quando a pessoa ela começa a entrar numa melancolia, numa angústia, ou de repente começa a ter palpitações, vira uma questão sintomática, né? Fisiológica mesmo. Então, palpitação, falta de ar, todos aqueles sintomas de crise de ansiedade. Então, e aí é sim, quando o caso está ficando muito sério, né? É o que eu falo, tem sentimentos que a gente tem que entender que é normal na nossa vida. Então, a tristeza, a ansiedade, e tudo isso é aprendido como uma coisa ruim, mas faz parte da nossa vida. E aí é sim. onde entra, onde a pessoa consegue lidar com essa situação também.
Entendi. Mas É, assim, existem mecanismos para lidar. Por exemplo, tem gente que faz terapia sempre, sim, normalmente, né? Eu brinco que eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer deveria terapia. fazer Faz terapia, bem. As exatamente. pessoas associam como, ai, até hoje. Eu acho engraçado, a gente fala, ai, eu não sou louco. Eu falo, mas não tem nada a ver. Não, não é É, louco, não tem nada a ver. é um pensamento Ainda ainda muito existe. atrasado, né? Eu É, acredito que é, assim, eu vejo um lado bom de tudo isso que está acontecendo, porque as pessoas estão se permitindo, né? A gente sim. ainda vai falar um pouco desse acolhimento psicológico que eu estou fazendo, mas muitas pessoas que nunca fizeram estão aderindo a esse acolhimento. Eu acho que é para ver um pouquinho, né? É bom de ter uma pequena experiência de como é, não é um bicho de sete cabeças, né? A gente trabalha a Não, questão do não. autoconhecimento. Sim, é. É assim, às vezes o autoconhecimento às vezes é dolorido, porque você enxerga coisas que você não quer. Sim, Gente, mas é maravilhoso, é porque você transformador. supera isso, é transformador, é libertador, é Sim, transformador. Realmente é muito bom. Nesse momento vai sim. se fazer mais importante do que nunca, né? Embora eu acho que tenham pessoas que existem pessoas que, por exemplo, Que às vezes a travou pessoa está aqui. em casa, quer fazer uma terapia e não quer que tá conversando com você, mas não quer que o filho ouça, que o marido ouça. Então ainda É, eu acho que existe um pouco disso também, né? tem, Mas arranja tem. um cantinho, tal, Sim, conversa, fala, olha, eu vou ter uma conversa ali, preciso, né, ficar quietinha, isolada, tal, exatamente. porque é importante, né? É uma E o das que as pessoas... desculpa, é uma das Pode falar. orientações que eu também estou passando para as pessoas, né, para quando fazer esse atendimento online, estar num lugar reservado, para ter um momento para si próprio. Sim, sim. Então, aí vamos falar um pouquinho dessas questões, assim, do pensamento, emoção, comportamento. A gente pode se observar também, né, para evitar um pouco toda essa, entrar numa depressão ou numa crise de ansiedade. Sim, a gente pode sim ficar atento aos sintomas, né, Carla? Eu que eu falo assim, ó, é tomar muito cuidado, é se blindar, evitar de ficar assistindo muito noticiário, vendo Sim. essas mensagens de WhatsApp, então se blindar os pensamentos, né? E tentar trazer no real. Você falou até a questão daquela sigla em inglês de emoção, de comportamento, tentar identificar o que está no nosso real, o que é real aqui, o que não é. Eu, com esses atendimentos, eu estou vendo muita gente muito mais preocupado com familiares que saem e voltam para casa do que a própria situação em si, né? Então, ai, a pessoa tocou em tal lugar. Vamos trazer para a realidade? Você tomou os cuidados? Você passou o álcool em gel? Então, assim, não vai correr o Lavou a risco. Assim, mão. é o que eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, assim, fingir que, assim, não tá muito sério, por isso que tá acontecendo essa situação, Sim. né? Nem sempre assim, ó, é o que eu falo, não fingir que não tá nada acontecendo, mas também não entrar em pânico. É a gente ter um meio termo, Exatamente. né? Você tem que ter Então, consciência, responsabilidade, fazer o que está mandando. Não sair de casa. Se exatamente. precisar sair, lava a mão com sabão, álcool gel, evita estar em É, aglomeração, né? Porque tem alguns serviços que não sim, param, né? Quem não pode trabalhar o home office é essencial, não tem jeito. Mas tem que tomar os é, cuidados. Agora, o pânico, você cria um outro problema. Isso não vai mudar na questão não, do. Aliás, até pode mudar. Você entra em pânico, sua imunidade pode baixar, porque você dá uma surtada, isso interfere na nossa sim, saúde física. interfere. Então, é assim, gente, é um exercício contínuo de manter paciência, procurar criar uma rotina, enfim, a mente mais tranquila possível. Eu até estava conversando assim, a gente tem que se manter informado, óbvio, mas chega Sim, uma hora que a gente já sabe que a situação é grave. Dos sim, cuidados que a gente tem que ter. Adianta a gente ficar vendo o número de casos aumentando, aumentando, aumentando. não, Se você já tem a consciência do que está acontecendo, ok, não fica. É isso que você falou. Não fica o tempo inteiro procurando tanta informação. Relaxa um pouco, dá risada e tome os cuidados, não é sim. isso? Fazer a sua parte, né? É o que eu falo assim. Tem situação que não vai ter jeito. A gente vai precisar sair no supermercado, comprar alguma coisa. Mas você tá saindo de casa, você tá tendo consciência da situação. Ainda tem gente que não tá tendo noção dessa situação. Tá saindo como se nada Tem. tivesse acontecendo. Aí sim que essas pessoas são aquelas que vão ser atingidas
lá para a semana que vem, né? Então, se você tem consciência, se você está informado, se você está tomando todos os cuidados, né? Então, assim, ok, né? Hoje eu atendi algumas pessoas bem desesperadas, mas você está saindo de casa? Não. Você está fazendo alguma coisa? Não, mas eu tô com medo. Então, assim, a pessoa ela entra numa paranoia porque tá assistindo televisão, Sim. tá vendo mensagem de WhatsApp. Então, é o que eu falo assim, são pessoas que já são mais fragilizadas. Eu falo que é igual o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Por que que umas que sofrem um assalto se desestabilizam e outras não? É porque tem um emocional um pouco mais abalado. E é o que está acontecendo com Sim. essa situação dessa pandemia. Então, quem tem um emocional, um psicológico um pouco mais abalado, vai se deixar levar por conta dessa situação. Mas é o que eu falo, hoje, eu acho que essa pandemia vem justamente para a gente se autoconhecer, né? Para a gente se reconectar, da gente se reencontrar ou até se descobrir mesmo, né? Se permitir Sim. a se conhecer aí do que nossa mente é capaz, o que a gente permite, o que a gente não permite. É o que eu falo, tirar todo esse lixo tóxico, né? Foi o que eu falei, se reinventar, né? Sim. Então, aí a gente falou do pensamento, né? Da emoção. Na verdade, emoção e comportamento está tudo junto aí, né? Tá O que a ligado, gente né? falou. E o que você acha que a gente pode fazer, então, para evitar entrar em paranoia? Existem Olha, algumas dicas, assim, certeiras? assim, eu acho que a dica que eu vou dar aqui é muitas pessoas estão dando, né, Carla? Quem trabalha home office está em casa, tem o que fazer. Quem não tem, vai ter que criar uma nova rotina, né? Então, ter horário para acordar, tentar fazer uma atividade. Eu falo que a nossa internet aí hoje está sendo uma plataforma muito rica para esse momento. Então, né, tem professores dando aula de yoga, de ginástica, enfim, pegar um horário e fazer uma aula, fazer uma leitura, né? Assistir um filme, assistir uma série, evitar esses noticiários Sim. e seguir uma rotina, né? Muita gente está reclamando, está questionando que está tendo insônia. Mas vamos pensar o seguinte: a gente está tendo insônia ou a questão só da falta de sono? Por quê? Se eu estou em casa, eu não estou gastando energia, eu estou parado, então logo eu não vou ter sono também. Né? E a gente fica Sim. cansado no fim do dia porque a gente sai, a gente vê muitas pessoas, faz É. muitas atividades. Não, e a gente também, a gente acaba tanto saindo do normal com isso, que o É, sono fica meio louco mesmo, que você dorme mais e, tarde, acorda mais cedo, enfim. E com a é, ansiedade de tudo isso que é novo, né? Então muda mesmo. é. Então, assim, é tentar seguir uma rotina mesmo. Quem trabalha home office, né, continua trabalhando. Para quem tem gente que não consegue ter disciplina. Eu acredito que depois que passar tudo isso, nós vamos ser pessoas muito mais disciplinadas. A gente vai passar a se preocupar Sim, muito mais com o próximo, a se organizar. é, Eu acho que agora é aquele tempo que a gente fala assim: nossa, eu não tenho tempo para nada. Agora é o momento da gente ter tempo para tudo. Entendeu? sim, Então, quem tem filhos, sentar. Hoje eu não atendo mais crianças em consultório, né? Eu faço avaliação em crianças. Mas eu sempre orientava com os pais assim: tira um tempo para o seu filho, senta. Aquele jogo de tabuleiro que está guardado, pega ele, brinca, se permita conhecer o seu filho, Aqui em casa a gente né? até comprou. Compramos É, jogos novos. Criamos rotina. Meu, a gente dá muita risada. A gente dança, tem um momento que a gente pega então. para pegar música na internet, todo mundo vai dançar. Tem um momento de estudar, Sim, de fazer a lição, tem um momento de jogar. Então, realmente, eu acho assim que essa rotina, a gente criar a rotina faz toda a diferença. Porque, faz. assim, o que é estranho, que nem eu tô fazendo agora as lives, eu brinco que eu tô trabalhando mais que nunca, assim, porque o programa é semanal e agora eu tô fazendo dia sim, dia não, né? Sim, Mas é ótimo, porque assim, eu vou, tomo meu banho, me arrumo, me troco para isso, é porque às vezes as importante. pessoas ficam de pijama o dia inteiro. Gente, não faz Não, isso. não façam Sabe? isso. Levanta, se arruma como se você fosse para algum Para lugar, liga, faz trabalhar. videochamada. Isso também é legal, não é? É, Thalita? eu acho essa questão de se Gente, arrumar é pode fazer importante. pergunta, tá? Desculpa eu te cortar, mas é que assim, as pessoas às vezes Imagina. ficam quietinhas. A É, gente está falando sobre atendimento psicológico, né? Que a Thalita é. é psicóloga clínica. Se vocês quiserem fazer perguntas aí com dicas para como você passar o dia a dia aí durante a Sim. quarentena, tá bom? Fica à vontade. Vamos Então, lá, eu acho Thalita, desculpa. importante essa questão da rotina, né? Não é só o levantar e ficar de pijama, mas você se arrumar. Que nem eu tô atendendo, eu tô trabalhando. Então, eu acho importante Sim. para também, assim, qual que é a imagem que eu vou passar para a pessoa que eu tô atendendo, né? Então, eu tenho que É. mostrar também que eu tô bem. Então, e o fato de se arrumar também muda o ânimo.
né? Eu acho que fica Completamente. mais com aquela cara, eu tenho um compromisso comigo mesmo, Sim. né? Então eu vou trabalhar. E o que eu quero passar com essa imagem também, que eu tô em casa? É o que eu falo assim, não é porque eu sou psicóloga também, mas eu também não aguento ficar em casa. Mas é o que eu falo, Lógico. eu tô me É igual a adequando, todo até. mundo. É. E eu decidi justamente fazer esse atendimento psicológico para não ficar parada, porque eu tenho algumas janelas no meu dia, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar em casa? Então também criei essa rotina para mim, né? Para eu poder também ocupar o meu tempo com isso. E aí acaba ajudando as pessoas também, né, Carla? É, você está fazendo, é um atendimento diferenciado, né? Explica um pouquinho É, disso. é um atendimento online, né? Eu faço por vídeo, né? A gente faz pelo WhatsApp, e aí é um 20 minutos de acolhimento mesmo, né? Eu percebo aí uma estatística que a maioria são mulheres, então se a gente for ver, a mulher sempre ela é mais afetada por essas questões emocionais, né? De sempre se Sim. preocupar com tudo, e é gente do Brasil inteiro, viu? Então é feito um acolhimento, é diferente de uma sessão de psicoterapia, mas é o que eu falo, é para ajudar. Começou com uma amiga minha, Maristela, eu vi que ela divulgou, eu achei super interessante a iniciativa dela. Eu falei, eu quero entrar nessa. Ela falou, então vamos. E aí entrou um monte de psicólogos juntos também. Então tem É porque bastante. é um momento, talvez também, às vezes pode ter crítica por alguns, né? Ah, tá atendendo gratuitamente ou fazendo um É, acolhimento. Mas, gente, é um momento tão é, único na vida, né? Eu acho sim, assim, antes e depois do coronavírus. É um atendimento muito singular. Tem é, pessoas que não têm realmente condição de pagar, não, né? E a gente não encontra esse atendimento naturalmente. Assim, tem lugares, o CVV, por exemplo, nem sei como tá. Quero até ver é, como tá isso. Assim, a gente sim. tem alguns lugares pontuais que até dão, mas agora assim, é muito mais gente que está precisando disso, né, Thalita? Sim, muita gente, viu, Carla? E assim, tem gente que não tem nem com quem conversar, né? Sim, que é sozinho. Imagina quem mora sozinho, gente. É muito difícil. E aí a pessoa tem que ficar em casa e não tem nada para fazer. Então, é esse bate-papo assim. Eu vejo as pessoas ficando muito agradecidas. Eu também fico muito assim. Para mim é muito gratificante poder ajudar. Tem uma perguntinha aí. Tem. Thalita, como fazer para lidar com a rotina em casa, onde tem filhos, marido e ainda Ah, temos que fazer as nossas coisas? Nem me fale, a minha rotina é essa também. Cria horário, é estipula o criar horário. É que é horário. difícil todo mundo Porque, entrar ali, né? Mas porque, senta, conversa. É isso que a gente faz aqui em casa. é, A gente define tudo em conversa. Senta todo mundo, né? Na verdade, eu tenho uma filha só, então senta eu, meu marido, a minha filha. A gente fala, bom, eu tenho isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Como que a gente vai fazer isso? Hoje à noite a gente sim. ficou de fazer isso, estipular agora. A gente até Aham, definiu mais ou menos, mas a gente quer colocar no papel realmente, sim. né, Thalita? Mas É. você que é psicóloga, fala aí, dá resposta para ele. É Mas mais ou menos aí isso? é isso mesmo, né? Foi o que eu te disse, é criar uma rotina. Então, até com horários mesmo. De manhã eu vou fazer tal coisa, Sim. aí dou a pausa para o almoço, à tarde eu retomo, à noite o que eu vou fazer. Eu fiz isso comigo essa semana também, né? De manhã eu me propus a fazer os atendimentos online, deu uma pausa. Meu esposo também está em casa trabalhando no home office. Aí parei para almoçar, fiz alguns atendimentos, agora eu tô aqui com você. Mais tarde eu tenho alguns atendimentos do consultório que eu vou fazer online, uma pausa para janta e eu vou começar a assistir uma série nova aí do Netflix sobre Freud que eu quero assistir, né? Ah, Então legal. assim, já programei, já tenho a agenda de amanhã. Então até com horários, né? Então assim, para a gente se livrar logo do que precisa fazer o que é obrigação e aproveitar o momento. Sim. Então, o que eu falo, é o momento de você botar a leitura em dia, de assistir aquela série que ficou pendente. É o que eu falo assim, ó. Daqui a pouco, um monte de gente vai falar assim: nossa, mas eu queria tanto aquele tempo da quarentena e eu não aproveitei. Né? Então, vamos aproveitar agora para colocar as coisas em ordem. Até para poder organizar as coisas dentro de casa, né, Carla? Sim. Ontem, lá no meu Instagram, eu indiquei alguns documentários para o pessoal assistir nesse período, né? Tem o minimalismo, que fala da organização, mas até de uma organização interna, né? Do menos é mais. Aí tem uma Ah, outra boa. também. É maravilhosa esse documentário, que é um estilo de vida. Eu não vou chegar naquele estilo, eu admiro quem chega. Mas ele é muito rico, assim, é importante assistir. E depois que eu assisti aquilo, hoje em dia eu faço essa limpeza na minha casa. Então, o que eu não uso mais que eu posso doar, que eu posso tirar?
entendeu? Então eu dei algumas dicas lá. Ontem mesmo eu peguei para limpar a gaveta de remédio, tinha um monte de remédio vencido, né? Coisa que eu não tenho tempo Sim, no meu dia a dia para fazer. Então, assim, ó, se a gente procurar, tem bastante coisa para fazer, tem, né? Então, eu falo tem. assim, a gente vai, assim, ó, o tédio, a gente trabalha muito isso com criança também, essa questão do comportamento, né? Sabe aquelas coisas dos pais que dão tablet para os filhos para não ficar no tédio? Né? Estamos no lugar das crianças, né? Sim, Para não ficar no tédio. E aí o tédio ele desenvolve a criatividade. Quando não existia celular, não existia hoje esses aplicativos ou Netflix, enfim, o que as crianças tinham que fazer? Criar, inventar. você É, falou do tédio, a minha filha volta e meia fala, fim de semana, né? Que ela tem rodinha no pé. Ai, mãe, que tédio, tô no tédio. Eu sempre falo isso, falo, tédio é bom. Inventa é, alguma coisa para você fazer. Sem sim, celular, sem TV. Cria alguma coisa para fazer. Dá uma sim, ideia, eu faço exatamente. junto. Mas é isso também, né? Tem que aproveitar esse momento para tirar o que há de melhor. O que há de melhor. Sim, Vai fazer receita, ocupar o tempo com coisas divertidas. é. E estar com a família, às vezes, tem pessoas que não se dão dentro Não. da família, né? Como lidar com isso nesse momento? A gente tem como aproveitar também, não tem? Esse momento para, de repente, um Temos. entender o outro. Eu falo que é um momento de muita reflexão e de união, né? Uma coisa que eu lembro da gente se colocou aqui dentro de casa para nós dois, né? A gente se dá super bem, mas vai ter aquele momento que eu vou ficar mais Sim, irritada. Então, ele também é psicólogo, né? Ele falou assim, ó, Thalita, vai ser um momento de muita calma, a gente vai ter que ter muita paciência um com o outro. Então, eu falo de você também saber respeitar o outro dentro da sua casa, entendeu? Às vezes, numa situação, não bater de frente, saber dar o braço a torcer, entender que aquela pessoa está passando pela mesma dificuldade com a sua. exatamente. Então, eu falo assim, ó, e eu falo que o coronavírus ele veio para isso. Eu acho que, né, além de ser um vírus muito perigoso, ele veio para poder unir as pessoas. E principalmente as pessoas de dentro de casa, né? Ontem eu acompanhei a sua Sim. live, eu achei muito interessante, né? Ah, E fala obrigada. isso. Primeiro a gente tem que se reconectar com as pessoas dentro de casa para depois a gente dar valor para as pessoas né, lá fora. Então é isso, né? Às vezes a gente não tem oportunidade de conversar com o nosso pai, com a nossa mãe. Eu atendo tanto adolescente que não sabe o que a mãe gosta de comer, não sabe a cor do que o pai gosta. Então, Nossa, que triste. falta diálogo dentro de casa. Então, eu acho que esse é o momento da gente se reconectar e se dar a oportunidade de conhecer o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, né? Porque é o que eu falo, a gente só leva da vida o que a gente vive, né? Então, já que a gente está tendo Exatamente. essa oportunidade, então vamos se permitir a isso, né? A conhecer a pessoa que está dentro da sua casa com você. Sim. Você recebe procura de, você falou de mulheres, né? A maioria é mulheres. É. Mas tem uma diferença, assim, uma característica de idade, por exemplo, de se Olha, são pessoas mais que vivem em família ou sozinhas. ó, a maioria que eu venho atendendo do acolhimento são mulheres mais jovens, entre 20 a 30 anos. Eu cheguei a atender Nossa, algumas muito idosas, jovens. muito jovens, muito jovens. E você sabe qual que é a minha conclusão que eu tirei dos idosos? Por que eles não param quietos? Porque eu acho que eles É, já passaram por tanta dificuldade na vida e que agora eles passaram. querem aproveitar. Agora eles acham que como já passou tudo, isso vai passar Sim. também. E não é bem assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com Sim. eles, O que a né? gente mais vê são os idosos na rua. Dá até um Sim, nervoso. Eu não vejo porque, gente, nem tem que tá. ficar em casa, né? Mas quando a Mas gente sai, pelo que a assim, gente precisa ir no vê, supermercado, é o é, público que a gente mais vê. Mas é isso, cara. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então, eu vejo assim, ó, a mulherada, porque na mulher afeta mais. Eu acho que essa questão dos hormônios também, nessa faixa de idade, sim, entre os 20 e os 30 anos, ainda é uma fase de incerteza na nossa vida, da questão profissional, pessoal, né? E aí vem um vírus que faz você parar a sua vida. E agora? Né? Então, assim, essa faixa de idade que eu percebo, mas também teve senhoras mais idosas, eu achei super fofo, de 70, 76 anos, querendo conversar, se dando essa que oportunidade também, bom, que né? bom. Na verdade, eu acho que você usou a palavra perfeita para isso, né? Não é você, na verdade, são vários psicólogos que se uniram nesse acolhimento, né? Esse nome Sim, acolhimento. É bem isso é, mesmo, né? é o Muito acolher. bonito isso, assim. Que eu falo assim, é o que a gente já faz no consultório, né? Quando vem um paciente a primeira vez, a nossa primeira sessão, geralmente é para escutar o que o paciente tem para falar. Então é isso, a gente escuta o que a pessoa tem para falar.
É o que eu falo, nesse acolhimento a gente tenta colocar a pessoa no eixo, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo? Você vai controlar essa situação? Não. O que você está fazendo? O que você pode fazer de diferente, né? E aí eu falo, e passar algumas reflexões também para a pessoa poder pensar em tudo isso, né? Tá, mas aí você, assim, você faz esse acolhimento. Acredito que deva ter muita procura. Então, você faz um acolhimento por pessoa, ela entra em contato com você, esse acolhimento dura 20 20 minutos, e aí minutos. você tem essa conversa, não é um tratamento, até porque senão você não vai poder tratar outras pessoas, é isso? Não, isso, é só um acolhimento, deixo bem claro, né, que são 20 minutos. E assim, como eu faço atendimento online, atendimento em consultório, se a pessoa pretende continuar, a gente dá andamento, entendeu? Né? Não é esse intuito é ajudar mesmo, né? Mas tem muitos pacientes que pausam a psicoterapia, então a gente também oferece esse serviço online, entendeu? Eu também atendo Tá. online, eu tenho paciente que mora fora do país que eu já atendo há algum tempo. Então, eu acho que o online ele veio para quebrar muitas barreiras, né, Carla? Então, eu tinha muitos pacientes que falavam, imagina, atender online, é ruim. É lógico que o contato, assim, né, no dia a dia, é muito É melhor. diferente. Mas eu vejo que as pessoas quebraram essa barreira. Então, pacientes meus que jamais fariam um atendimento online estão fazendo. Então, essa Entendi. do acolhimento está sendo bem legal. E aí, assim, as pessoas perguntam, você atende online e tal? Atende. E aí a gente pode dar continuidade, sim, nesse processo. E é o que eu falo, a galera do atendimento online, a gente também está fazendo um valor social, né? Porque a gente entende por conta dessa situação que a gente vai passar financeira, né? Então a gente acaba entendendo também por esse lado, né? Entendi. Sabe o que eu queria te perguntar? Como você é neuropsicóloga também, Sim, crianças hiperativas dentro de casa nesse momento, socorro, né? Meu vai Deus do ter que, céu. vai ter que ter muita paciência, muita criatividade, né, Carla? Porque assim, ó, a hiperatividade geralmente vem um déficit de tem crianças que têm déficit de atenção, né? Mas assim, eu até atendi a mãe de um paciente, ela falou, Thalita, eu tô desde a semana passada sem sair de casa, eu tô criando 1 milhão de coisas com ele, né? E geralmente a criança hiperativa, ela é hiperativa porque ela tem muita energia, né? Nem todo mundo tem um diagnóstico de TDAH, mas é porque é agitada, a criança precisa gastar energia. Então eu falo, se tiver que correr com a criança dentro de casa, vamos correr com a criança, vamos gastar a energia dela. Porque a criança, ela quer isso, ela quer atenção, né, Carla? Guerra de Atenção travesseiro. Guerra de travesseiro não é uma boa? é Olha só, uma ótima. libera muita energia. Dançar, dança junto, pula Sim. corda, né? Eu falo, reinventar essas brincadeiras que a gente fazia antes, sabe? Faz guerra de travesseiro, brinca de esconde-esconde dentro de casa, Minha filha sabe? adora brincar de esconde-esconde dentro de casa. Então, eu não tenho filhos, eu tenho uma cachorra e eu falo que ela é uma cachorra hiperativa. Eu tenho uma Buterrier, ela tem muita energia. E eu não tô saindo com ela na rua, então ela tem milhares. Eu até gravo uns vídeos com ela brincando dentro de casa. Então eu pego todas as bolinhas dela e jogo. E ela vem correndo atrás de mim, eu corro atrás dela para gastar essa energia. E eu falo, e é o mesmo que a gente tem que fazer com a criançada, né? Sim, sim, Eu falo, e criar uma rotina é muito importante, principalmente para criança, né? Porque vamos pensar sim. assim, ó, se semana que vem isso acaba, seu filho entrou numa zona de conforto que você não consegue ir mais. É igual férias, né? Quando tá voltando das Exatamente. férias, Exatamente. você tem que voltar aos poucos para sua rotina para a criança poder se readaptar, né? E É. aqui vai ser a mesma coisa. Então a gente não Tem uma sabe quando pergunta da Ana Paula aí, ó. tem. Como Como é o que ela trabalho da neuropsicologia? Então vamos lá. Eu sei que muita gente ainda não é muito novo a neuropsicologia, né, Carla? Muitas pessoas não conhecem. Eu sou formada lá pela USP, aqui de São Paulo, me formei aí o ano passado. O que é feito numa avaliação Né? Só neuropsicológica, para deixar Carla? claro, gente, ela é psicóloga clínica há E, 10 anos, na neuropsicologia ela e se formou há 1 ano. isso, mas tu já faz um tempinho aí, desde o início do É, curso. E é feito o seguinte: crianças que têm, até para os pais aqui que estão assistindo, né? Criança que tem suspeita de TDAH, de dislexia. Eu faço um trabalho com os idosos dentro do HC também no ambulatório de memória, né? Então, pessoas que têm suspeita de Alzheimer ou que sofrem algum traumatismo craniano. Então, é feita uma avaliação. Como que é feita essa avaliação? Uma anamnese com a família, com a pessoa, e aí em cima disso é feita uma bateria onde mede atenção, toda a parte cognitiva, atenção, concentração, memória,
e até questões comportamentais. Então, é feita uma bateria de testes neuropsicológicos e depois é feito um laudo. Que, assim, nem sempre toda criança agitada ela é um TDAH, né? Então, assim, é um resultado muito transformador. Eu falo que as avaliações que eu já fiz trouxe resultados positivos para as pessoas porque traz resposta, né, Carla? E aí tem a reabilitação cognitiva, que também faz parte da minha formação, de como trabalhar isso. Então, eu trabalho com idosos com Alzheimer, para trabalhar essa reabilitação dentro de casa, com a família. Então, assim, é algo muito novo que vem surgindo aí, a neuropsicologia. Né? Eu acho que, né, muita gente já deve ter visto cirurgias de cérebro, né, com a pessoa acordada. Sim, Então, é sim, já feito vi. uma. Geralmente é o neuropsicólogo que acompanha a pessoa nessa cirurgia. É feita uma Ah, avaliação para tá. ver que parte do cérebro está afetada, de repente, o tumor, depois fazer uma reavaliação. Então, assim, é muito rico, é algo muito novo, que está trazendo muita resposta e é muito bacana. Muito legal. Mas então, É, voltando agora para as vamos nossas dicas voltar. aí, para as suas dicas Sim, para sim, esse momento aí do coronavírus. Então, aproveitar para ler o livro, série na sim. Netflix, você indicou até aí, vai ter uma do Freud, teve Hoje a minimalista que você falou, né? estreou uma do Freud, né? Eu falo assim, ó, evitar de assistir coisas pesadas, né? Noticiários. Não sei, se você liga o Netflix, ele tá te dando uma lista de vários filmes de epidemia. Vamos descartar esses Sim. documentários, esses vídeos, esses filmes. Mas assim, assistir coisas que distraem a cabeça, que faça rir. É o que eu falo assim, né, Carla? É a gente tentar manter a nossa saúde mental, a nossa sanidade mental, porque não é fácil. E até uma coisa que uma vez eu ouvi de uma paciente, né? Ela falou para mim assim: por que a pessoa na solitária, numa penitenciária, ela enlouquece? Porque ela fica com ela Nossa. mesma. Ela fica com ela mesma. E Então eu agora é o acredito. momento. É muito bom Estamos. você ficar com você mesma quando você tá bem, quando você já tá Sim, resolvida, digamos assim. A gente nunca tá completamente resolvida, mas quando você gosta do que tá sim. rolando ali dentro, do que você tá fazendo com aquilo, né? É. E a gente está sendo obrigada a passar por isso nesse momento. Mas então aproveita esse momento para se entender, É, para sair dele de boa com você mesmo e com todo o resto, né? exatamente. Aprender a gostar da própria companhia, né, Carla? Por mais que você tá Sim. rodeada de familiares, aí as pessoas dentro da sua casa, mas também aprender a gostar de ficar consigo mesmo, né? Sabe o que eu queria fazer que me veio agora em mente? Vamos Hum, supor que eu acabei, vou começar um acolhimento com você agora. Vamos aham. fazer assim, só para as pessoas, Vamos. né? Uma boa, porque daí a gente já dá uma dica na prática, vamos supor Sim, assim, né? vamos. Que olha, vou te falar, eu ando tão ocupada que eu ainda não. Lógico que eu tenho medo, né? Mas eu acho que Sim, existem pessoas que estejam te ligando que estejam muito aflitas. Mas então eu vou sim. fazer um acolhimento, Thalita. Eu não estou bem, realmente estou com muito medo. E Uhum. eu já tive, isso é verdade, isso, eu já tive depressão, síndrome do pânico e tal, Aham. não tenho mais, mas eu tô com medo de tudo isso voltar por causa dessa situação, Thalita. Sim. O que eu faço agora? Então vamos lá, Carla. O que que tá te deixando tão aflita nessa situação? O que que te deixa? E- então, eu fico preocupada. Eu tô em casa, tô fazendo a minha parte, mas eu vejo que tem muitas pessoas na rua que não. Eu me preocupo até com os médicos, com os enfermeiros, com as Uhum. pessoas mais idosas que estão sozinhas, meus parentes. Eu fico muito angustiada com tudo isso. Tá, então vamos lá. Você consegue controlar essa situação que está acontecendo fora da sua casa? Não. E o que que você está fazendo para controlar a sua situação? Agora eu tô pedindo ajuda para você. Sim. Né? Mais ou Então, menos assim, isso, a gente não sabe o que aham. fazer. Então vamos trazer tudo isso para o racional, né, Carla? Você está fazendo a sua parte, você disse, está tentando se manter dentro de casa. E vamos pensar assim, ó, o quanto é importante o trabalho dessas pessoas que estão na rua? Dos médicos, dos enfermeiros. Então, assim, ó, eles são a parte mais importante desse trabalho todo que está acontecendo. E se não fosse eles, não sei o que seria de nós. Né? Então a gente tem que pensar que eles são essenciais para esse momento. Então a gente não tem como controlar se eles vão se contaminar, se eles não vão. Então, assim, a gente acreditar que no final tudo vai dar certo. E pensar que tudo isso passa. Né? Quantas coisas já aconteceram no mundo aí e passou. E essa situação também vai passar. Vai ter ferida, sim, né? Vai ficar muitas marcas dessa situação, mas isso vai passar e você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa melhor quando tudo isso passar, porque você aprendeu a lidar com isso
e essas pessoas também vão ser retribuídas de alguma forma, né? Mas eu também estou ansiosa porque eu não sei o que vai acontecer depois com a economia, com tudo isso, tanto desemprego. É uma simulação, gente. Eu estou pensando Sim, nisso, tá? Mas só para quem está tentando entender. Eu estou sim. super ansiosa, estou super preocupada. Muita gente vai perder o emprego. Algumas pequenas empresas podem, sei lá, falir. Eu fico ansiosa. Eu É. realmente não sei como vai ser depois do coronavírus. Sim, então assim, as empresas têm que se preparar, né? Eu acho que as empresas já estão tomando o devido, as devidas medidas para essa situação. Eu posso quebrar, você pode quebrar, qualquer um pode quebrar. Então é o que eu falo assim, para manter a calma, é tentar pensar em você em primeiro lugar, e você conseguir se acalmar, você vai conseguir enxergar as coisas de uma forma mais tranquila. De que, foi o que eu falei, de que tudo isso vai passar. Né? E ter calma nesse momento, porque não adianta, né? Cada um tem que fazer o seu planejamento. A empresa lá, eles devem ter o planejamento deles, o caixa desse momento. Tem gente ainda que está trabalhando, né? Que assim, tá botando a vida em risco, mas está trabalhando. Mas é o que eu falo, e você? O que você está mudando na sua rotina para que você expande esses seus pensamentos? O Né? que eu posso fazer então para mudar esses meus pensamentos? Criar uma rotina, tem exercícios de respiração, aproveitar as redes sociais aí para fazer uma aula, para fazer uma meditação. A Ana Paula que está fazendo pergunta aqui, ela é professora de yoga, né? Ah, eu amo yoga. Então ela está fazendo umas lives lá com aula de yoga, fazer yoga, aprender a meditar, aprender a se reconectar, né? E ter calma de que uma hora tudo isso vai passar, né? Puxando um gancho, cara, tem gente que é muito difícil, que eu também não consigo fazer tudo, né? Um rapaz super desesperado, ele não ouvia o que eu falava. Eu falei para ele assim, ó, você vai me desculpar, eu não consigo fazer esse tipo de trabalho num acolhimento de 20 minutos. Então, isso é um Entendi. acolhimento, né, Carla? Eu não consigo nem usar técnicas em 20 minutos porque eu não conheço a pessoa direito. Né? É o que eu falo, Sim, eu sim, só ouço a pessoa e eu dou algumas orientações tentando trazer ela para a realidade, o que eu fiz aqui para você. A gente não pode sim. controlar. Né? O meu marido também, ele trabalha em empresa, ele é empresário. Então, se você tem uma noção, tem muita empresa que está ganhando muito com isso e a forma de trabalhar está Sim, melhorando. já pensei muito nisso. Por exemplo, alimento, né? As pessoas estão mais em casa, elas vão comer Sim, mais. Apesar de não querer gastar exatamente. tanto, mas vão comer mais. Tem muitas coisas assim, eu já pensei nisso também. Então é Sim, isso, eu acho que a gente tem que procurar, tem que ter consciência do lado ruim, que é perigoso, e a gente deve sim, evitar ao máximo sair, mas também enxergar que isso vai trazer, esse vírus está sendo transformador. A gente está passando por um é, momento de transformação do mundo é, mesmo, porque né, é uma pandemia, é, e olhar por esse lado positivo, né? Sempre as coisas têm um lado sim. positivo. É o que eu E isso falo, vai de ter também. toda situação ruim tem um lado bom, cara. Se a gente só tá vendo notícia ruim, mas se a gente for parar, na China a poluição diminuiu, né? As águas de Veneza já estão cristalinas, tem até peixe. Então eu paro para pensar, será que o vírus do planeta Olha Terra quanta somos nós? coisa. Eu já vi uma mensagem de gratidão ao vírus por conta de tudo isso. Uma pessoa fez uma Então, mensagem falando da gratidão em relação a esse vírus por conta de tudo isso. A natureza tá sim, tendo uma pausa. Nós tá, estamos dando uma pausa para a gente, olhando para a família, sabe? Então exatamente. eu acho que a maior mensagem de todas, essa que pode confortar de verdade lá no fundo do nosso coração, é essa. Sim, A gente vai sair mais forte, mais consciente. Vamos aproveitar esse momento de uma outra forma. E quando aham, passar, eu acho que a gente vai enxergar a vida de uma outra forma, o consumo de com uma outra forma, certeza. que é muito importante para esse momento do Sim, planeta. Já era. A gente está aprendendo é, na marra, né? com Consumir o que só o que certeza. a gente precisa, o necessário. A gente está poluindo. Daqui a pouco não, só vai ter lixo, só vai ter plástico no mar, não É. vai ter mais peixe, né? E o Então, eu acho que impacto é isso. isso causa, né, na natureza, no planeta. Sim, Então é que eu falo assim, será que o vírus não somos nós, né? Se não é a nossa Terra aí respondendo, o nosso planeta respondendo a tudo isso com esse vírus, né? Infelizmente, pessoas vão ter que verdade. saem prejudicadas ou morrem, estão morrendo por conta disso. Mas é o que eu falo para a gente botar a mão na consciência, né, Carla, da gente entender
que a gente tem que ser mais consciente, a gente tem que aprender a pensar no próximo. O ser humano está se tornando um ser muito egoísta, né? Pensando em si Sim, próprio. individualista ali, né? Muito ali, assim. Então, né, eu vejo muita gente comentando, quase a gente teve uma guerra aqui no começo do ano, mas muita gente falou assim, ah, vai acontecer lá, não vai acontecer aqui. Como se não Não fosse no acontece. mesmo planeta, né? A gente é uma raça, gente. Exatamente. E esse vírus está mostrando isso. Somos todos da raça humana. E agora é um por todos, todos por um. A gente É, precisa pensar no outro, entendeu? Na nossa sim. raça, gente. É isso. E eu falo, não tem classe social, não tem nada, todo mundo é Nada, igual nessa nada. situação. Religião, todo mundo tem que se unir Sim, nesse momento, né? É isso, exatamente, vamos Carla. tirar proveito disso. Thalita, eu nem sei É, quanto tempo deu, porque eu realmente não tenho nem me preocupado muito com o tempo é, das são, é, lives. Eu acho deu importante a 40 gente minutos conversar. aqui, 40 40, então, quando a coisa é minutinhos. boa, vai indo, né? Vai fluindo, né? E é isso, eu acredito que você tenha dado boas dicas. Você ainda tem alguns Sim. horários. Bom, como é um acolhimento, só as pessoas podem É, entrar em contato com você, caso pode queiram entrar bater um comigo papo. lá no Instagram, né? Por hoje eu já encerrei, porque eu já atendi bastante gente hoje. Amanhã também vou atender algumas pessoas. Na quarta eu não atendo, porque são os meus pacientes de consultório, então eu tenho atendimento o dia Tá. inteiro. Mas assim, se é um caso mais emergencial, eu dou uma ajuda ali, né? Digitando no direct do Instagram. Então eu vou dando esse auxílio aí. Mas eu vou marcando. E se eu não tenho algum horário e a pessoa ela quer muito, eu acabo indicando outras colegas que também estão fazendo esse trabalho. Então é uma corrente mesmo de uma ajudar a outra. Então, assim, se eu não consigo te ajudar agora, eu tenho outra pessoa também para te indicar. Muito legal, Thalita. É. Muito obrigada pelas dicas Imagina, eu que aí. agradeço, Carla, a oportunidade. Sim, né? Sempre bom a gente passar coisa boa, né? Eu Sim, adoro. com certeza. E precisa, Ainda nesse mais nesse momento momento. precisa, né? Mais do que nunca, com certeza. Então, obrigada, gente. Espero que Eu que vocês tenham agradeço. gostado. Quem entrou Sim. aí no final não conseguiu assistir toda, não tem problema. A live fica aqui 24 horas, tá bom? Então, vocês podem assistir agora durante aí essa quarentena, toda segunda, quarta e sexta. Eu pretendo, essa semana já tá cheia, né? Vou procurar mais pauta para as próximas. Sugiram também, Sim. gente, pautas aí, o que vocês querem falar, o que vocês querem saber aí para ajudar no dia a dia de vocês, durante essa quarentena. É sempre segunda, quarta e sexta, às 16 horas eu vou estar aqui no bate-papo. Quarta-feira eu vou conversar com o Marcelo Capelazzo, ele é educador físico, ele vai dar algumas dicas também, porque tem gente que é até sedentária, mas a gente anda até para ir na padaria, Sim. agora não pode sair de É. casa, você precisa fazer alguma coisa, né? Então o Sim. Marcelo também vai dar umas dicas boas, assim, e na sexta-feira também vou falar com uma nutricionista, porque a gente acaba Legal. comendo um monte de Sim, coisa, também tem que cuidar, né, gente? com Então, assim, certeza. é isso. Eu espero por vocês. Obrigada mais uma vez, Eu Thalita. que Tenha agradeço, uma ótima Carla. semana aí. Fiquem com Para nós. Deus. Pode finalizar, Thalita, fala. Não, é isso. Então, assim, se cuidem, é entender que tudo passa. Isso aqui também vai passar, né? E a gente nós vamos sair muito melhores de tudo isso do que já somos. Com certeza. Então, eu vou encerrar, tá bom? Tá Obrigada, bom. gente. Boa Um beijo, fica com semana. Deus. Tchau. Beijo, você também.